Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta para mais um estudo da Escola Sabatina. Estamos aqui já quinta-feira, 21 de julho de 2022, com o tema Caráter e Comunidade. Estamos aqui, eu e o Marcelo, para podermos juntos aqui trazer mais um pouquinho da Palavra de Deus até vocês. Quero já desejar bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, para o Marcelo também. Eu não sei a hora que vocês vão estar nos assistindo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Dependendo do horário que você se conectar e assistir. Não esquecendo também de você dar o teu joinha, se inscreva aí no canal, Fazendo Amigo para Deus, ative o sininho de notificação, faça o seu comentário, porque isso o YouTube considera muito valioso, né? É de grande importância. E faça o seu comentário, faça a sua pergunta, agregue aquilo que você considera bom no assunto que nós estamos tratando e vamos nos fortalecendo e propagando aí a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Muito bem, né? Coloca aí também para nós de que lugar que você está assistindo, né? Do Brasil aí, às vezes é aqui de Curitiba, é de outra região, né? Coloca aí embaixo nos comentários para a gente saber de qual lugar abençoado do Brasil você está nos assistindo. Ou até mesmo do exterior, né? É, Ou até mesmo do exterior. Meus irmãos, o tema de hoje é caráter e comunidade. Diz uma canção: eu sou uma rocha, eu sou uma ilha. Você já se sentiu assim, desejando ficar sozinho? Pode até ser que você tenha ouvido pessoas dizerem: bem, meu caminhar com Deus é assunto particular. Não é algo de que eu queira falar. Parece comum essas perguntas, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas dizem assim: não, a minha intimidade com Deus é eu e Deus. As pessoas não se abrem para poder trazer para nós o que está acontecendo no seu dia a dia. E aqui a gente vai ver a questão de caráter e comunidade e de como que a igreja, como um só corpo, pode se relacionar. A pergunta número 1 aqui, Marcelo, é a seguinte: para o que Paulo chamou a atenção e que papel ele atribuiu à comunidade? Então, na verdade, são duas perguntas aqui, né? Isso mesmo. É muito interessante, Reginaldo e amigo que nos ouve, essa declaração, ela é uma declaração muito comum hoje em dia. Porém, é uma declaração perigosa, porque nós estamos vivendo diante de um momento bastante ainda difícil, que são os resquícios de uma pandemia, e a gente percebeu que nessa pandemia a união promovia muito assim o fortalecimento, principalmente das famílias, porque em meio a percas, né, de queridos, as famílias se uniam ali, mesmo no momento difícil, para se fortalecer, para se ajudar e para se consolar. Já no sentido espiritual, Paulo está usando um texto aí de Efésios, né, a partir do capítulo 4, a partir do verso 11, né, e nós temos aí na tela. Mas o que me chama muito a atenção é o verso 12, que me chama a atenção. Ele estava querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo, ela só dá quando nós estamos unidos, quando nós estamos dispersos, ou seja, cada um no seu canto, essa edificação ela se torna difícil, ela se torna inviável, quase que impossível, né? Então, às vezes, a gente considera assim: não, eu sou cristão, eu posso ficar em casa e prestar culto lá, e Deus conhece o meu coração. Mas, a gente analisando, desde os tempos antigos, lá em Israel, lá no deserto, Moisés precisou, mesmo no meio naquela vastidão do deserto, geograficamente tinha espaço para todo mundo, cada um ali
pegar um pedacinho e ali adorar a Deus. Mas o que foi feito lá no deserto? Um santuário. E o santuário era para quê? Para que o povo se unisse juntamente com o sacerdote, que era o representante, para juntos adorar a Deus. Para juntos prestar culto, oferecer, né, os seus sacrifícios. Já no Novo Testamento, nós percebemos que tinha o quê? As sinagogas. Tinha sinagogas, e ali também o povo se reunia. E logo em seguida, a igreja foi crescendo e se desenvolvendo, e a comunidade cristã também se reunia nas casas. Nas casas. Eles se reuniam nas casas. Mas só que ali nas casas, eles se reuniam, mas depois eles iam para a sinagoga, para juntos adorar a Deus. Ou seja, existe a necessidade de nós estarmos coletivamente unidos. Para quê? Para que nós venhamos a fortalecer, nos unir, nos aproximar coletivamente diante de Deus. É isso mesmo. A gente vê que cada dia que, tanto Jesus, né, no Novo Testamento, quando ele faz a sua oração em João 17, pedindo a unidade dos seus filhos, né, ele diz assim, eles ainda continuarão no mundo, mas eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, né? Exatamente. E agora a gente vê também Paulo tentando trabalhar em favor da igreja, pedindo para que eles também sejam uns, também no comportamento, na ação, em tudo, para que eles possam crescer e assim o reino de Cristo avançar aqui na terra. E aqui já na pergunta de número 8, que é a pergunta 2 hoje do nosso estudo, diz assim, né? O que Paulo disse que deveria acontecer antes que a plenitude de Cristo fosse revelada em nossa comunidade cristã, né? Então, para tentar resumir aqui para os irmãos que estão em casa, né, porque a intenção é que vocês estudem a lição em casa, e aqui a gente resume um pouquinho para vocês, a gente traz alguns comentários da irmã Ellen White, a gente, né, comentários bíblicos, e aí a gente dá uma acrescentada aqui. Então, aqui, o que Paulo disse, né, que deveria acontecer antes que a plenitude de Cristo fosse revelada em nossa comunidade cristã? Enquanto você estava falando, eu lembrei de um texto, de um verso, de uma frase que é muito utilizada, e quero compartilhar com você, porque você vai lembrar. Uma andorinha só não faz verão. Ou seja, precisa estar o bando juntos para que eles possam se direcionar, né? E é interessante que a andorinha, eles migram fugindo do quê? Do inverno. As andorinhas, eles migram coletivamente, todas juntos, fugindo do inverno. Por isso que essa frase, uma andorinha só não faz verão, porque elas sempre estão em busca de onde há calor, de onde há sol. E essa metáfora faz nós entendermos que nós, muitas vezes sozinhos, até queremos, mas em algum momento a gente não tem força suficiente. Mas quando nós nos unimos, nos fortalecemos, a gente vai longe, em busca do sol da justiça. E quem é o sol da justiça? O nosso Deus, o eterno, o soberano, na pessoa de Jesus, e que está aqui sendo representado agora pelo Espírito Santo de Deus, que fala o meu e que fala o seu coração, que fala o nosso coração, como pessoa e como igreja, né, Reginaldo? Isso mesmo. Você percebe, meus irmãos, que Deus, ele tem aqui o interesse em transformar o nosso caráter ao caráter de Cristo, e ao nos transformar ao seu caráter, também ele precisa, né, ele quer que nós sejamos usados por ele. E Jesus mesmo ele diz assim que não tem como você deitar vinho novo em odres velhos. Exatamente. Né? Então, por isso, ele quer que a gente seja purificado. E eu vejo que essa lição desse trimestre vai nos ajudar em muito nesse sentido, né, Marcelo? Ele tá falando, está apelando ao nosso coração para que nós tenhamos uma mudança de vida. Porque o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Então, essas lições vêm ao nosso encontro para nós que estamos errando o alvo, nós tomar consciência de que aquilo que está errado não é para nós continuar praticando e mudar o nosso rumo, mudar a nossa rota e ir em direção ao alvo que é o nosso Redentor,
o nosso Salvador. E para encerrar, Reginaldo, são 2 pontos que Paulo destaca aqui, em relação a esse assunto também. O primeiro, experiência. Essa questão de caráter, da modelação do caráter e vivermos em comunidade, ela nos traz experiência. Experiência de vida e experiência para compartilhar e comungar um com os outros. Porque muitas vezes a gente ouve a experiência do próximo, algo que a gente não tem passado, e a gente ouve que ele se superou, que ele venceu, e isso fortalece a nossa fé e nos aproxima mais de Deus. E outro, a revelação da plenitude de Cristo. A revelação da plenitude de Cristo, ela só vai ocorrer à medida que nós estivermos mais próximos de Cristo. Sim. O contrário disso é impossível acontecer. Então, ou seja, nós precisamos, para revelar a glória de Cristo, ter uma comunhão com Cristo. E da mesma forma que Cristo nos amou, que nos remiu, que nos perdoou, nós precisamos amar o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa irmã, e juntos revelarmos a plenitude de Cristo como igreja. Muito bem, meus irmãos. Então, a gente percebe aí, né, que o resumo da lição é justamente esse, que Cristo quer transformar o nosso caráter, e ao transformar o nosso caráter como o dele, assim nós vamos conseguir nos unir mais. Porque a partir do momento que o Marcelo tem o mesmo sentimento que Cristo tem, e a partir do momento que o Reginaldo tem o mesmo sentimento que Cristo tem, nós dois vamos nos unir em favor do Evangelho. Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim desta lição. Esperamos vocês amanhã aqui para o resumo da semana, e que o Espírito Santo de Deus, né, a graça de Deus o Pai e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Marcelo, muito obrigado pela lição e até amanhã. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você, sua casa, sua família, seu ministério, e que possamos refletir a glória de Cristo a cada dia, em nome de Jesus.